Paz do Senhor Jesus, eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida, eu louvo e glorifico a Deus porque Ele permitiu que deitássemos e levantássemos e estamos de pé nesse dia frio, que está muito frio, mas louvado seja Deus que nós temos ainda um teto, uma coberta, que Ele possa alcançar aqueles que estão na rua, principalmente aqueles que não querem ajuda, aqueles que por mais que se tenha um albergue, que tenha um alimento quente, eles infelizmente por causa do álcool, por causa da droga, eles preferem ficar na rua e é só o Senhor para alcançar mesmo, ainda que a gente leve a coberta, ainda que a gente leve o alimento, demônio, casta que só Jesus para operar, né? Mas eu louvo ao Senhor Jesus, como eu sempre digo, sou Marilene aqui de Carapicuíba. Estamos aqui partilhando o livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos falar de Gênesis 44, né? E nós vemos que no 43 nós falamos da descida, né? Dos irmãos de José, novamente ao Egito, conforme fora pedido a eles para que levasse seu irmão mais novo. Eles levaram Benjamim, né? Com muita dificuldade do seu pai ali de estar liberando, mas ele liberou. E ao chegar ali, o seu irmão, né, José, prepara aquele banquete para eles, recebe eles, né, com toda a honraria, porém eles ainda não conheceu e não entendeu o que estava acontecendo, mesmo eles sendo de uma linhagem, né, cristão, mas devido a tanta teimosia, tanto pecado de alguns ali dos seus irmãos, eles não conseguiam ter uma visão espiritual, né? E nós vamos ver que no 44, aqui vai falar do copo de José, né? O que diz esse capítulo? Aqui fala que depois que José prepara esse banquete, que serve os seus irmãos, que prepara os alimentos para eles, né? Levarem de volta, né? Para Canaã, lá para a cidade onde ele está morando com o pai dele, né? José pega novamente, né? O dinheiro que eles haviam trago novamente, pede para os empregados dele, né, os servos dele, encher bem, né, os sacos e pôr bem em cima todo o dinheiro que eles trouxeram. Só que José pede para que eles coloquem a taça de José dentro do saco de Benjamim junto com o dinheiro, né? Aqui a gente vê que José acabou armando, né, contra os seus irmãos, para que eles despertassem, mas eles não despertaram, né? Diz a palavra que quando eles estão saindo, né, ali para ir embora, antes de sair da porta do palácio, José pede, né, os guardas para que vá revistá-los, porque José já sabia tudo que iria acontecer, né? E aí ele trazem novamente, no primeiro momento diz a palavra que ali os guardas falam, né, que alguém roubou o copo, né, do rei, né, daquele que o ajudaram. E ali eles falam, não, imagina como que a gente faria isso diante de uma pessoa que nos recebeu bem, que nos serviu e que está nos ajudando. Só que nesse momento José, né, lá no palácio, os guardas fazendo a revista, ali eles começam desde o mais velho e vai descendo, abrindo saco por saco, né? E ali ainda eles falam, como que nós iríamos fazer isso se nós voltamos e trouxemos o dinheiro a qual havia ocorrido de estar dentro do nosso saco? Só que aí quando eles vão abrindo, né, os sacos até chegar no seu irmão Benjamim, que é o 11º filho, né, que é o 11, o número 11 do filho, que são 12 no total com José. Ele, quando chega no saco dele, o que está lá? A taça de José e mais o dinheiro, né? E aí os irmãos ficam todos, né, angustiados, aflitos, né? Como que aquilo poderia acontecer? Que situação era aquela, né? Só que aí eles levam todos eles de volta para o palácio diante de José, né? Que é a pessoa que seria, né, naquele momento responsável pelo palácio, né? A pessoa que seria a autoridade. E ali José fica bravo e fala, né? Como que vocês me fazem isso? Me pagam o mal se eu fiz o bem para vocês, né? E ali eles começam, né, a negociar com José, falar com José, que onde já se viu, que não sei o que, até chegar um momento que José fica até sem palavra, porque ele não sabia mais o que falar.
que o que ele queria mesmo era abraçar os seus irmãos. O que ele queria mesmo era que os seus irmãos o reconhecessem, olhasse para ele e falasse: poxa vida, é José, aquele que nós tramamos, aquele que nós queríamos, né, que morresse, ou até pensávamos que estava morto e está vivo, né? E naquele momento José não aguenta, diz a palavra, né? Que aí se retira, dá um grito e pede para que os irmãos fiquem, né, em outro determinado compartimento, e ele se recolhe e ali ele grita, ele chora, que diz a palavra que os egípcios escutam, né? Que os trabalhadores, o local, o palácio todo escuta o seu grito de dor, de gemido de dor, né? Penso eu que naquele momento eles escutando, era como se fosse assim: ué, mas por que que ele está fazendo tudo isso e não leva ele já para forca, já não mata? Porque era assim que funcionava na época, né? Alguém que saísse, ou que mentisse, ou que roubasse, ou que fizesse algo diante daquele que era superior, automaticamente acabava sendo morto, né? Só que José, o que que ele faz, né? Ele acaba, né, falando que por conta de tudo aquilo, o irmão mais novo ficaria, né? E aí é onde Judá intercede em prol Benjamim, né? Judá vai e fala: não, por favor, né, não faça isso, meu senhor, porque se você fizer isso, se nós chegarmos sem Benjamim, o meu pai, né, já velho, irá morrer, ele terá um colapso e morrerá, né? E aí ele fica assim desesperado, desestruturado, né? Diz a palavra que ele fica assim sem saber o que fazer. Mas por que que eu vejo isso, né? Nós vemos que, infelizmente, né, a mentira, né, que foi o que aconteceu com os irmãos dele, que mentiu para o pai, que achou que estava tendo vantagem diante disso. Mas o Senhor moveu céus e terra em prol da vida de José, para que a história dele não fosse como os irmãos deles gostaria que fosse, né? Diz a palavra que depois, né, de tudo isso, né, que o irmão vai, intercede por Benjamim, José vem até eles e se apresenta: eu sou José, o irmão que vocês tramaram matar. Gente, eu fico assim a imaginar, neste momento, né, porque querendo ou não, José, um homem, né, temente, um homem, né, que sabia, né, o que estava acontecendo, o que o Senhor tinha para a vida dele, o projeto, porque o Senhor já revelava para ele desde pequeno, né, ele ali diante do que ele seria, né, e ele foi entender isso depois, ele foi compreender isso depois, né. E diz a palavra que José, naquele momento que ele fala que é seus irmãos, os irmãos dele, né, aqui ainda fala desse jeito, ó. Eu vou falar no 35, que essa parte de José, da revelação de José, vai ser no capítulo 45. Diz aqui, ó, no 33, e agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos, porque Judá pediu para que ele ficasse no lugar de Benjamim. Ele falou: não, que Benjamim suba com os outros moços e eu fico. Mas José não aceita. José não aceita. Aí nós vamos ver no 45, na quarta-feira nós vamos partilhar esse capítulo. Nós vamos ver que tremendo é, né, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque se José, eu já falei nos capítulos anteriores, nas partilhas que nós fizemos anteriormente, se José fosse agir humanamente falando, os irmãos dele seriam mortos. Primeiro que pela raiva, né, no momento que ele viu os irmãos e ele lembrou o que eles haviam feito para ele, eles recordou o que ele, né, ali passou. Por conta da maldade, por conta da inveja, por conta da ganância, por conta... Gente, algo assim que a gente infelizmente não consegue entender, porque como pode no meio de uma família, um irmão ter inveja do outro, um irmão ter ciúme do outro? No meu coração isso não poderia existir. Ainda que um irmão seja mais bem sucedido do que o outro, um vai ajudar o outro. Ah, tá bom, mas um vai ficar na cola do outro? Não.
mas um vai ajudar o outro até incentivando para que ele também cresça, para que ele também chegue num lugar, não digo que vai chegar no mesmo lugar que o outro, mas que chegue próximo, porque a família ela é projeto de Deus. A família ela não foi feita para que ninguém seja maior do que o outro. A família ela não foi feita para que haja discórdia, para que haja briga. Eu sei que nós vemos isso todo dia na televisão, nos jornais, no noticiário. Famílias se destruindo, família um matando o outro, famílias se prostituindo, pai em fornicação, até mesmo com filho ou com filho. A homossexualidade que entrou dentro do lar. Por que de tudo isso dentro da família? Por que tanta inveja? Por que tanta ganância? Porque um tem que ter mais, porque muitas das vezes ou o pai ou a mãe vai bater mais nas costas de um e falar, não, esse meu filho ele é mais que vencedor porque ele tem vencido. Não, o pai e a mãe, o desejo dele é que todos sejam bem-sucedidos em todas as áreas, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja amorosamente. Esse é o desejo do pai e da mãe. Não existe, por pior que seja, ainda que seja o pai que esteja na sarjeta, que esteja envolvido na droga, que esteja numa situação precária, o desejo do coração dele é que todos os filhos vá bem. Esse é o papel de pai e mãe. Eu não tenho como orar por um filho e amaldiçoar o outro. Eu não tenho como pedir a benção para um e desabençoar o outro. Não existe isso. O pai, ainda que exista, que aqui nós vemos a história acontecendo. 12 irmãos, porém cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas Jacó intercedia todo o tempo por todos. Jacó clamava ao Senhor Jesus por todos. O amor de Jacó, ainda que não parecesse para os demais, por conta da arrogância, por conta das coisas que Satanás vai lançando, Jacó amava todos do mesmo jeito. Ele tinha cuidado, que é diferente, com um específico, que era o mais novo, que era o caçula. Primeiro era José e depois Benjamim. Mas nós vemos que aqui a história, o irmão de José aqui, Judá, ele intercede em prol a Benjamim, mas José não aceita. Porque José sabia que a família tinha que se unir novamente. E eu acho muito linda essa passagem, que com todo o tempo que José passou longe, por todos os anos que José ali sofreu na mão, de Faraó, depois o Senhor fez com que ele fosse exaltado, por tudo que o Senhor usou da vida dele para testificar que ele era um homem de Deus, mesmo dentro ali da caverna, mesmo ali debaixo de todos aqueles ídolos que ali existia naquele palácio. O Senhor jamais abandonou José. É o que eu tenho para te dizer nessa segunda-feira, que o Senhor não te abandona, viu? Que você creia que isso, Senhor, independente de onde você estiver. Ah, mas eu trabalho no meio de pessoas idólatras. Eu trabalho no meio de pessoas que buscam coisas diferentes. Ei, o Senhor está contigo. O nosso papel vai ser esse até Jesus voltar. Já imaginou se nós trabalhássemos só no meio de quem buscasse a mesma fé? Eu nem sei se seria bom. De uma a outra. Ou nós seríamos pessoas fervorosas verdadeiramente, ou seríamos pessoas acomodadas, porque saberíamos que ali tinha pessoas orando. Se eu não orasse, tinha outro. Se eu não buscasse, tinha outro buscando. Entendeu como que é a necessidade até da gente, muitas das vezes, estar no meio de lugares aonde nem todos buscam a mesma fé? É para que nós entendamos que ainda que estejamos no meio, nós temos um Deus que guerreia por nós, nós temos um Deus que busca por nós, nós temos um Deus que vela por nós e é Ele que nos dá a vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que Ele faça resplandecer a face dEle na tua casa, na tua família, no seu trabalho. E quarta-feira, se Ele permitir, estaremos de volta no nome de Jesus. Um grande abraço.